Olá pessoal, vamos para mais um vídeo da série Respondendo e Esclarecendo Dúvidas sobre formação de professores, preparação para processos seletivos e concursos. Mas antes de a gente dar continuidade, inscreva-se no meu canal, dá o seu like, faz o seu comentário, me ajuda a compartilhar esses conteúdos que são de grande importância para muitas pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto. Vamos lá? Damasceno de Brito, sou professora, pedagoga, psicopedagoga, especialista em atendimento educacional especializado, educação especial. Trabalho há 40 anos como professora, educadora, com formação de professores, cursos preparatórios e hoje sou diretora pedagógica da assessoria pedagógica do SEAD. Trabalho com assessoria para escolas e instituições em diversas áreas. E hoje o nosso assunto é muito importante. Hoje nós vamos falar especificamente da Resolução 4 de 29 de maio desse ano. O que significa essa resolução? Ela dispõe sobre as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de nível superior para os profissionais do magistério, para os professores. Então ela vai falar sobre os cursos de licenciatura, curso de formação pedagógica, que antigamente a gente chamava de complementação pedagógica, agora a gente fala formação pedagógica, tanto para graduados não licenciados e também para os cursos de segunda licenciatura, que são aqueles que fazem uma licenciatura e desejam fazer outra licenciatura, seja na área de atuação ou em outra área. Então é muito importante a gente estar bem atento sobre o que traz de mudanças e de inovações sobre essa questão da formação do profissional da educação. Então, os cursos de formação inicial para os profissionais da educação, para os professores, eles compreendem os cursos de graduação de licenciatura, os cursos de formação pedagógica para bacharel e tecnólogo e os cursos de segunda licenciatura. Por que graduação de licenciatura? Porque quem faz bacharelado ou curso tecnológico não é licenciado para dar aula. Para ele dar aula, ele precisa de fazer a formação pedagógica, que é a complementação pedagógica para que vai habilitar o profissional a ser professor, E a segunda licenciatura, que é para aquele que faz uma licenciatura em física e depois também deseja fazer uma licenciatura em química, que está dentro da área de ciências da natureza. Nós vamos falar, explicar direitinho qual é a diferença quando você faz dentro da área e fora da área, Bom, formação inicial, eles precisam respeitar a diversidade nacional, a autonomia pedagógica da instituição, mas tem diretrizes. Então, quais são essas diretrizes? Bom, eles estão constituídos por núcleos, Então, são 4 núcleos. O núcleo 1 é o núcleo de estudos de formação geral, que vai compreender aquelas disciplinas de filosofia, sociologia, psicologia, cidadania, legislação, política educacional, que são disciplinas, componentes curriculares que estão presentes em todos os cursos de licenciatura. Então, precisa de ter. Geralmente é nesse núcleo que se faz a convalidação, que se faz o aproveitamento de estudos. São dentro das disciplinas do núcleo 1. Não vou detalhar aqui quais as disciplinas que vão compor, porque cada instituição vai detalhar dentro do projeto pedagógico de cada curso, mas existe uma carga horária mínima para cada núcleo que aí o MEC está definindo. O núcleo 2 compreende o que? Aprendizagem e aprofundamento de conteúdos específicos da área de atuação profissional. Então, por exemplo, eu vou fazer licenciatura em matemática. É nesse núcleo 2 que vai aparecer estudos da álgebra, estudos de aritmética, que vai aparecer geometria plana, geometria espacial, informática no ensino da matemática. Por quê? Porque são os componentes curriculares que estão específicos para a formação dentro daquela docência, daquela disciplina. O núcleo 3 compreende as atividades de extensão acadêmica, que são as práticas vinculadas aos componentes curriculares. Extensão que envolva educação especial inclusiva, inclusão, que aí quando você trabalha a questão
das políticas de inclusão, existe uma infinidade de assuntos para serem trabalhados. Então, são atividades acadêmicas de extensão com orientação do professor da instituição, porém envolvendo aí vários componentes curriculares, né? Então vai trabalhar a interdisciplinaridade entre os componentes curriculares vinculados a uma prática de extensão. O núcleo 4, que é o estágio curricular supervisionado, componente obrigatório. Muita gente pergunta, mas o estágio numa segunda licenciatura é obrigatório? Gente, é obrigatório, sempre foi obrigatório, né? Nós tivemos aí uma liberação. Bom, como é que ficou a questão da divisão de carga horária com essa nova resolução? Os cursos, eles terão o curso inicial, né, a primeira licenciatura, uma carga horária mínima de 3.200 horas. Efetivo trabalho acadêmico com duração mínima de 4 anos. Então, aqueles cursos de licenciatura de pedagogia de qualquer área que se oferecia em 3 anos, não vai poder mais, são 4 anos, tá? E aí, essa carga horária de 4 anos, que são 3.200 horas, nós temos aí 880 horas para a formação geral, 1.600 horas para os conhecimentos específicos, 320 para extensão e 400 horas dedicadas ao estágio curricular, isso para a primeira licenciatura. Quando a gente chega lá, nessa questão do estágio, o estágio curricular, ele tem que ser integralmente de forma presencial, tanto nos cursos presenciais, totalmente presenciais, quanto nos cursos ofertados na modalidade à distância, porque nós vamos ver aqui que as instituições poderão oferecer um X carga horária na modalidade à distância. Então, as 320 horas destinadas também à atividade de extensão também são integralmente de forma presencial, tanto que a escola tem que dar o aceitar o aluno para cumprir aquela atividade de extensão dentro da escola. Então, mesmo nos cursos que ainda prosseguirão na modalidade à distância, essa atividade precisa ser presencial, estágio e atividade de extensão. Nos cursos de licenciatura ofertados na modalidade à distância, pelo menos 880 horas da carga horária do núcleo 2, que são aquelas disciplinas específicas do curso, elas precisam ser ofertadas de forma presencial, né? Os cursos de formação pedagógica, que a gente chama de complementação pedagógica, são oferecidos para graduados não licenciados, ou seja, quem fez bacharelado ou tecnólogo, né? Então, que desejam entrar na docência, eles vão fazer o quê? A formação pedagógica. Essa formação pedagógica vai habilitar aquele profissional para a docência, né? Então, deve ter a carga horária total de 1.600 horas com duração mínima de 2 anos. Graduados não licenciados não se destina à formação de pedagogos. Muita gente me liga perguntando, Abigail, eu quero fazer formação pedagógica para pedagogia. Eu fiz turismo e eu quero fazer pedagogia, tem que fazer outra faculdade, tá? Não existe complementação pedagógica para pedagogia, né? Não é possível. Você pode fazer complementação pedagógica para dar aula em outra disciplina. Fez turismo, pode fazer a formação pedagógica para geografia, que é a área afim. Mas eu não quero fazer para geografia, eu quero fazer para matemática. Pode. É outra realidade, né? Não está dentro das disciplinas afins que você estudou, mas é possível fazer, só que é outra carga horária, tá? A carga horária de 1.600 horas deve ser respeitada na seguinte redistribuição. Então, no caso da formação pedagógica, precisa de 400 horas para formação geral, 740 horas para aprofundamento, 160 horas para atividade de extensão e 300 horas de estágio integralmente presencial, tá? Tanto no curso totalmente presencial, quanto naquele ofertado na modalidade à distância, que segue a mesma proporção da carga horária de 50% presencial dos componentes curriculares do grupo 2, ok?
Bom, as 160 horas das atividades acadêmicas de extensão também deve ser totalmente de forma presencial. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados ofertados na modalidade à distância, pelo menos 340 horas da carga horária do grupo 2 deve ser totalmente presencial. Então, como nós vimos lá atrás. A oferta dos cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados só poderá ser realizada, né, por instituições que ofertem a licenciatura na habilitação pretendida, né, reconhecido pelo MEC com pelo menos 4 anos. Então, eu só posso oferecer a formação pedagógica em educação física, né, para quem fez bacharelado, se eu tiver o curso de licenciatura de educação física aprovado pelo MEC pelo menos 4 anos. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados são equivalentes a cursos de licenciatura. Então, por exemplo, cursos de segunda licenciatura, eles vão ter uma carga horária variável de 1.200 a 1.800 horas, dependendo da equivalência entre a formação original e a nova licenciatura. Então, por exemplo, eu fiz primeira licenciatura em língua portuguesa e eu agora quero fazer segunda licenciatura em arte. Língua portuguesa e arte são da área de linguagens, segue uma linha. Se eu fiz primeira licenciatura em língua portuguesa e agora eu quero fazer uma licenciatura em matemática, é outra área, então segue uma outra linha. Vamos ver a diferença aqui. Olha só, quando o curso de segunda licenciatura pertencer à mesma área do curso de origem, aí nós vamos ter a carga horária de 1.200 horas, como já é hoje. E no mínimo 1 ano e meio, não pode mais fazer em menor tempo, 1 ano e meio de duração. E vai ser distribuída dessa forma, 880 horas para aprofundamento de estudo específico, 120 horas de atividade de extensão e mais 200 horas de estágio supervisionado. Se você somar aí, vai dar exatamente 1.200 horas, ok? Caso o licenciado comprove exercício no magistério ele vai poder fazer aproveitamento de até 100 horas do estágio, né? E o estágio deve ser cumprido totalmente de forma presencial, nos cursos presenciais e nos cursos da modalidade à distância, quando pega os 50% do núcleo 2 à distância. Nos cursos de segunda licenciatura, quando são da mesma área, 120 horas de atividade acadêmica de extensão, totalmente de forma presencial, ok? Nos cursos de segunda licenciatura de áreas diferentes, olha só, as 180 horas de atividades acadêmicas devem ser também integralmente de forma presencial. Quando o curso é da mesma área do curso de origem, pelo menos 280 horas das 1.420 precisam de ser presenciais. Então, o que vai poder ser a distância, né? Se eu tenho 1.420 horas obrigatórias, tá? Pelo menos 280 horas precisa ser presencial. E nos que são de área diferente, então, por exemplo, eu fiz língua portuguesa e agora eu vou fazer matemática. 520 horas do grupo 2 precisam ser presenciais quando a instituição ofertar na modalidade EAD. Então, não vai existir mais o curso totalmente EAD, ok? Então, em andamento, continuam funcionando normal. Os licenciados matriculados nas licenciaturas até a data dessa homologação têm direito normal assegurado, né, a prosseguir seu curso conforme a orientação curricular que iniciaram. Essa resolução ela revoga a resolução 2 de julho de 2015, que é a última resolução, as últimas resoluções que eu coloquei aqui, né? Revoga a resolução de 20 de dezembro de 2019 e a resolução de 2020, né? Que foi a resolução que liberou aí, né, a modalidade
à distância por conta da pandemia, que saiu aqui em 2019, 2020, e agora está tudo revogado. Então, nós precisamos de seguir essa agora. Por isso está todo mundo correndo, fazendo segunda licenciatura, pegando ainda a lei antiga. Ok? Então, como que funciona aí as disciplinas afins, né? Os quadros das disciplinas afins, dos cursos afins. Então, se você, dentro da área de humanas, quem faz história, se você fizer geografia, sociologia, antropologia, filosofia, está dentro da mesma área. Então, segue aquela carga horária dos cursos afins, né? Na área de linguagens, língua portuguesa, língua estrangeira, artes e outras formações análogas. Ciência da natureza, então essa professora que entrou em contato comigo, que fez biologia, ela pode fazer ciência, educação física e outras formações nessa área. Na área de ciências exatas, nós temos matemática, física e química e outras formações análogas. Então, essa interpretação aí, né, do seu histórico, de aproveitamento de matérias, de convalidação de matérias, é a instituição que recebe o aluno que tem a obrigação de fazer e analisar. Ok? Dúvidas ainda? Fala comigo. Entre em contato, manda suas dúvidas que a gente vai respondendo por aqui. Um abraço para vocês.